E a Justiça determinou que uma mulher receba a indenização do marido por traição virtual. O tema é polêmico e divide opiniões. Veja na reportagem de Mara Martinez. Quando uma pessoa pode ser considerada infiel? Quais são os sinais de uma traição? Será que é possível trair sem ter contato físico? Fidelidade, para mim, ela já começa na cabeça. Então, se a pessoa ela tem, vamos dizer, não tem integridade de estar com a outra pessoa e não respeitar, se é em pensamento, em olhar, para mim já é traição. A traição vem devido ao conjugal, quando vem se tocar ou alguma parte assim, né? Agora, com contato, exatamente. Agora, simplesmente por e-mail ou por alguma coisa, eu acho que não é traição. Eu acho que a partir do momento que você se toca, que é, né? Que começa o clima, começa já você atrair aquela pessoa, né? Começar. Eu acho que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Aqui em Brasília, a Justiça condenou um homem por traição. Ele vai ter que pagar R$20 mil à mulher por dano moral. Ela encontrou e-mails trocados entre o marido e a amante. A decepção foi tão grande que ela precisou fazer tratamento psicológico. Este psicanalista explica que qualquer rompimento amoroso traz uma série de consequências e cada caso deve ser observado com muito critério. Se você tem uma pessoa que acredita que o casamento, né, que a relação, ela só pode ser sustentada se o homem desejar a mulher e a mulher o homem, então qualquer movimento fora disso, seja virtual ou real, entre aspas, né, vai ser tomado como uma traição, né? Mas, ao mesmo tempo, existem outros casais que não veem nisso uma traição. Né? Existem pessoas até que se sentem mais seguras que o seu companheiro ou companheira tenha algum tipo de flerte virtualmente falando do que realmente falando, né? Quando recebeu a sentença, o marido alegou invasão de privacidade e pediu que os e-mails fossem desconsiderados como prova da traição. Bom, nesse caso da reportagem, a Justiça não considerou o pedido do marido, pois foi comprovado que a mulher tinha inclusive acesso às senhas dele no computador. E aqui no estúdio para conversar sobre esse tema está a advogada Jussiara Hermano. Boa tarde. Boa tarde. Bom, então, traição e adultério é a mesma coisa ou tem diferença? Olha, traição é mais amplo, é um conceito mais amplo, né? Traição seria toda forma de desrespeito para com o cônjuge, uma deslealdade. Enquanto o adultério é um crime, tá? Hoje não é mais considerado, mas deixou de ser considerado em 2005 com uma lei que surgiu por estar o crime de adultério em desuso. Então surgiu essa lei para tirar do rol dos crimes no Código Penal. Hoje ele então não chega a ser crime por conta então dessa lei, dessa modificação no novo Código, né? Isso, não é crime. Mas como é que a Justiça encara o adultério? Não, o adultério em si não deixou de existir, tá? Na esfera criminal deixou de existir, mas pode ser considerado uma esfera civil, né? Que é forma de indenização, pode ser pedido uma separação com culpa do cônjuge, né? O cônjuge inocente pode pedir essa traição com culpa. O término de um casamento por traição, ele chega a influenciar na hora de definir quem fica com os bens, quem vai ficar com a guarda dos filhos? Olha, a Justiça leva em consideração o grau dessa infidelidade. Se essa traição for de uma forma que tem a ver com a moral do cônjuge traidor, pode ser sim levado em consideração. Ok. E a nossa equipe foi às ruas saber quais são as dúvidas da população sobre o tema traição virtual. Vamos conferir a primeira delas. Meu nome é Adriana Almeida, sou dona de casa. Eu gostaria de saber o que é preciso para comprovar uma traição virtual. Então, o que caracteriza para a Justiça uma traição virtual? Olha, uma traição, para a Justiça, não tem um conceito fixo do que é uma traição, tá? Então, o que seria? Alguns doutrinadores têm conceitos para alguns doutrinadores, mas não é um conceito consolidado. Então, para alguns doutrinadores, uma traição é simplesmente um bate-papo,
Para outros, não, isso, um bate-papo não caracteriza uma traição, é necessário que haja o contato físico, o contato, às vezes, sexual. Que aí seria como um adultério, né? Quando há essa relação sexual. Sim, aí seria considerado um adultério. Ok, e agora temos mais uma pergunta, vamos ver? O meu nome é Antônio Gerson, sou auxiliar de escritório e eu queria saber se traição virtual é motivo de separação litigiosa. Então, vamos primeiro esclarecer o que veio a ser a separação litigiosa. Separação litigiosa é quando não há consenso entre as partes, tá? Não há consenso, então já configura uma separação litigiosa. E quais são os requisitos, então, para o casal poder entrar com o pedido para essa separação litigiosa? Os requisitos é que haja culpa de um dos cônjuges. Então, no caso da traição virtual, houve um descumprimento dos deveres do cônjuge, né? Que é o dever de fidelidade recíproca, o dever de respeito mútuo. Então, quando há essa ruptura, então há como pedir uma separação litigiosa. A mulher ou o marido que trai, eles perdem o direito, por exemplo, de receber a pensão? Pode ser, alguns casos sim. Há entendimentos de que a traição pode ser considerado como motivo para a perda da pensão. Como é que se calcula o valor da indenização no caso de uma traição, seja ela virtual ou não? Olha, o valor da indenização é levado em consideração o princípio da proporcionalidade. Tá? Então, o que eles levam em consideração? O dano causado à vítima, tá? A esfera do dano que causou, e também o valor socioeconômico do autor do dano, né? Para que isso? Para que não possa haver um enriquecimento ilícito por parte da vítima, né? E nem também pode ser quebrado um valor tão ínfimo que a parte possa vir, o causador do dano, né, possa vir achar que não foi punido, não foi responsabilizado. Porque a indenização, ela tem caráter não só punitivo, mas também tem um caráter pedagógico, que é o caráter de ir lá fazer com que a pessoa se abstenha de fazer esse tipo de ato. Tá ok. E temos mais uma pergunta sobre o tema de hoje, vamos ver. Meu nome é Clarista Moreira, sou professora e eu gostaria de saber se a traição tradicional cabe indenização igual a traição virtual. Então, traição é traição. Afinal, ambas cabem, então, indenização. Sim, se a traição virtual já cabe indenização, os nossos tribunais já estão considerando para fins de indenização e muito mais, né, a indenização física, a indenização carnal. Agora, voltando à questão um pouco dessa reportagem que a gente acabou de ver, que a esposa entrou no e-mail do marido, viu lá o bate-papo, traição virtual. Agora, se ela entra sem querer nessa conta do marido, isso não poderia caracterizar a invasão de privacidade da parte dela? Olha, sim, isso depende muito da forma como ela achou esse e-mail. Então, de repente, o cônjuge pode ter deixado o e-mail aberto, ela pode ter a senha do e-mail dele. Então, isso não é considerado uma invasão de privacidade. Agora, se ela conseguiu essas informações de forma fraudulenta, ela fez uma fraude para conseguir essa senha e tal, aí sim pode ser considerado uma invasão de privacidade. E ela pode até perder o direito, então, de receber essa indenização por dano moral. Exatamente. Vai depender. Ela pode ser que ela venha, o juiz pode entender de que nessa forma, né, por ter um ilícito, ela pode vir a perder essa indenização. Tá ok, doutora, muito obrigada pela sua participação. Tenha uma ótima tarde. Obrigada, uma boa tarde.